Pois é, e esses bombardeios, né, Fabrício Naides, que foram destacados pelo Paulo Edson Fiore dos Estados Unidos, também do Reino Unido, acabaram deixando muitos rebeldes Houthis mortos na sexta-feira, hoje, né? Hoje, exatamente. O que você tem de detalhes dessa notícia nesta manhã? Exatamente, na manhã de hoje aqui do Brasil, já um pouco mais tarde lá no Oriente Médio. Lívia, bom dia para você novamente, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente está falando de pelo menos 5 rebeldes Houthis mortos no Iêmen em 73 ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e também pelo Reino Unido, com aviões, jatos militares que partiram do Chipre, ali no mar Mediterrâneo, avançaram contra essa região e fizeram os disparos, mas também o auxílio de navios e submarinos das marinhas dos dois países. Os alvos eram alvos militares, principalmente o aeroporto de Sanaá, capital do Iêmen, o aeroporto de Taiz, uma cidade mais ao sul da capital, também a base naval de Hodeida, um dos principais portos do Iêmen. Segundo as informações, esses alvos eles não são apenas simbólicos, mas eles dificultam a capacidade militar dos rebeldes Houthis, que utilizam dessas áreas para realizar o disparo de mísseis em direção ao Mar Vermelho, em direção a Israel. A gente tem visto isso acontecer, isso se intensificar desde o começo do conflito entre Israel e Hamas. A gente lembra que os rebeldes Houthis são apoiados pelo Irã e que eles defendem aquilo que eles chamam de causa palestina, que eles estão ao lado do Hamas no conflito contra Israel. Quem nos acompanha por imagens agora pode ver o radar dos aviões do exército britânico, da Força Aérea Real Britânica, nesses disparos contra os alvos militares lá no Iêmen. Bom, os rebeldes Houthis se manifestaram através do porta-voz, prometeram punição e retaliação por esses atos. Mas isso engloba de fato diversos países ao redor do mundo. Mesmo o Kremlin se manifestou nesta manhã afirmando que esse ataque americano e britânico não é legítimo, mas também criticando, se posicionando contra os ataques Houthis. O que a gente sabe é o seguinte, Lívia, a gente até separou um mapa, nossa equipe preparou um mapa que mostra ali um pouco da geografia da região. Para entender o seguinte, o Iêmen é esse país destacado em vermelho ao sul da Península Arábica, coladinho na África, perto ali da região da Somália, da Eritreia, mas que está ao lado principalmente do Mar Vermelho. Pelo Mar Vermelho, começando ali em Israel, no Canal de Suez, é por onde passa a maior parte dos navios comerciais vindos da Europa indo em direção à Ásia, Índia, Taiwan, China, os tigres asiáticos ali, Filipinas, Indonésia, outros países. Bom, há um comércio muito importante aí, uma região de comércio muito importante, por onde rebeldes Houthis estavam atacando, sequestrando navios que levavam todos os tipos de carga, dizendo ser uma espécie de retaliação pelas ações de Israel. Isso já havia sido criticado, a gente já havia destacado aqui no Jornal da Manhã que os Estados Unidos e outros países prometeram uma coalizão internacional para lutar contra esse tipo de atitude. Quando a gente fala de Somália, a gente lembra daqueles ataques piratas por ali, né? Era muito comum, principalmente na década de 90, começo do século 21, e aí isso estava sendo praticado pelos rebeldes Houthis. Tanto que estes ataques aéreos realizados nesta manhã pelos Estados Unidos, nessa madrugada, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, receberam apoio de outros países, os Países Baixos, ou seja, a Holanda, mas também Canadá, Austrália, enfim, uma série de países. O que dizem as autoridades de Reino Unido e Estados Unidos? Vou abrir aspas aqui para o Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico, dizendo que estes foram ataques limitados, necessários e uma ação proporcional em legítima defesa. Biden foi um pouco mais categórico, disse o seguinte, abre aspas, estes ataques direcionados são uma mensagem clara de que os Estados Unidos, os nossos parceiros, não irão tolerar ataques ao nosso pessoal ou permitir que atores hostis coloquem em risco a liberdade de navegação. Só para a gente destacar um pouquinho também do que é a questão Houthi dentro do Iêmen. Tem um outro mapa também que a nossa equipe separou que mostra a divisão do país, a área Houthi controlada na capital Sanaá, país que está em guerra civil desde 2014. Essa é a área controlada pelos Houthis, que sofrem muito com ataques da Arábia Saudita, um país que se coloca contra essa presença dos rebeldes no país. Então eles já estão acostumados com esse tipo de ataque, mas agora é uma questão um pouco mais limitada. Os Estados Unidos, o Reino Unido não podem e não querem entrar ali indiscriminadamente. Isso pode
dificultar muito a ação. É um grupo com 200 mil rebeldes declarados, de fato, e a gente já começa a ver questões econômicas também. O petróleo, por exemplo, o preço dele subiu 4%. Isso porque essa opção que a gente fala do Mar Vermelho, quando a gente fala de comércio, Lívia, é tempo que leva um levantamento feito por um grupo estrangeiro dizendo da Holanda, do porto de Roterdão, principal da Europa, em direção a Taiwan, lá na Ásia, levam, olha só, pelo Estreito de Bab al-Mandab, essa região do Mar Vermelho, 34 dias para chegar, 25 dias para chegar da Holanda até a Ásia pelo Mar Vermelho, por essa região. A outra rota é pelo Cabo da Boa Esperança, lá embaixo na África do Sul, dando a volta pela costa da África, uma viagem bem maior, 34 dias, ou seja, encarece muito mais os preços. A gente vai ver reflexo disso por aqui também. Quase 10 dias a mais. Obrigada, Fabrício Naidesky. Bom trabalho para você. Até.